Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Professor Luan Martins na área e esse é o canal Determina. Hoje trago para vocês alguns exercícios que foram sugestões de meus alunos do 7º ano da Prefeitura de Ponte Nova. Esses exercícios estão no livro Matemática Bianchini, na página 44. São expressões numéricas muito legais de se resolver. Pessoal, antes de resolvermos as expressões numéricas, peço que vocês se inscrevam no canal Determina e ative o sininho para receber notificações futuras. Isso ajudará muito o nosso projeto. Pessoal, vamos começar a correção a partir da número 9 da página 44 e eu irei fazer a letrinha F para ajudar vocês a resolverem os outros itens, tá ok? Pessoal, quero que vocês observem o seguinte: antes de vocês partirem desesperadamente para resolver essa expressão numérica, vocês têm que ler a expressão numérica. Isso que você entendeu mesmo, você tem que ler para identificar os separadores de operações e as operações que iremos fazer. Observem: 20 menos abre chaves, menos 10 menos abre colchetes, menos 8 mais abre parêntese, 5 menos 12 fecha parênteses, fecha colchetes, menos 20 fecha chaves. É igual. Observaram aí que nós temos parênteses, colchetes e chaves. E vamos lembrar das regrinhas dos separadores de operações? Primeiro resolvemos parênteses, depois colchetes, depois chaves. Apareceu aí na tela de vocês. Isso significa o que, pessoal? Significa que esse parêntese aqui será o primeiro a ser resolvido. Tudo que está fora disso, você vai repetir. Observem comigo. Repetirei o 20, o menos, abre chaves, menos 10, menos, abre colchetes, menos 8. Repetirei o mais. Observe que o mais está antes do parênteses. Nesse espaço aqui, deixarei o resultado do parênteses, fecharei o colchetes, menos 20 e fecha chaves. Isso é igual. Observe aqui, pessoal, que vamos fazer 5 menos 12. E isso nos dá menos 7. Professor, tenho muita dificuldade em resolver operações com números inteiros. Vai aparecer na tela de vocês aí agora a operação que a gente acabou de fazer. 5 menos 12. Observem que o 5, quando não tem sinal, ele é positivo. Vamos colocar um mais 5 aí. Mais 5 menos 12. O mais, pessoal, você interpreta como você tem. O menos, interprete como dívida. Você tem R$5 e me deve 12. Se você me pagar os 5, você continua devendo ou você tem troco? Eu escutei aí, continua devendo? Isso mesmo, você continua devendo R$7. Quando os sinais são diferentes, como os que aparecem na tela de vocês e agora, vocês repetem o sinal do maior módulo, que é 12, que é o menos, e faz a continha de menos. O maior módulo, que é 12, menos o menor módulo, que é 5. 12 menos 5, isso nos dá 7. Ou seja, 5 menos 12 é igual a menos 7. Por isso temos esse resultado, tá ok? Professor, por que você não eliminou o parêntese? Cara aluno, não eliminei o parêntese porque antes do parênteses tem esse sinalzinho de mais aqui, tá ok? E você deverá fazer jogo do sinal. Observem que quando você tem mais antes do parêntese e menos após, ou seja, dentro do parêntese, você vai fazer uma regrinha. Mais com menos, isso nos dá quanto? Nos dá menos 7. Observem. Vou repetir o 20, menos 10, menos, fecha colchetes, menos 8, mais com menos nos dá menos 7. Fecha colchetes, menos 20, fecha chaves. Pessoal, eliminado o parênteses, o que vocês vão fazer? Agora vocês vão resolver o colchetes. Como vimos anteriormente, o colchetes é o segundo separador de operações que devemos resolver.
Então, nesse colchetes aqui, nós vamos resolver então ele. Tudo que está fora dele a gente vai repetir. Vamos repetir o 20, o menos, abre chaves, menos 10, menos, abre colchetes. Nós vamos repetir porque dentro do colchetes deveremos colocar o seu resultado. Menos 20, fecha chaves. Isso é igual. Observe aqui, pessoal, nós temos menos 8, menos 7 para ser resolvido. Quando os números são negativos, significa o quê? Que nós temos dívida. Então, eu devo 8 e devo 7. Devo R$ 8,00 no supermercado A e devo R$ 7,00 no supermercado B. Ao todo, a minha dívida é de R$ 15,00. Ou seja, quando os sinais são iguais, nós repetimos o sinal, conservamos o sinal e somamos os seus valores. 8 mais 7 nos dá quanto? Nos dá 15. Da mesma forma que fizemos para o parênteses, vamos eliminar o colchetes através de um jogo do sinal. Menos antes do colchetes com menos depois. Isso nos dá quanto aqui, pessoal? Isso nos dá mais. Colocarei aqui para vocês enxergarem. Observem agora. 20 menos 10, menos com menos aqui, eu disse para vocês que nos dá mais. Mais quem? O 15 que está aqui dentro, menos 20, fecha chaves, isso é igual. Continuando a resolução da expressão, que não coube na outra folha, observe o seguinte, nós agora vamos resolver as chaves, que é o último separador de operações a ser resolvido. E observe agora que nós temos aqui dentro 3 parcelas. Vamos resolver de 2 em 2 para vocês entenderem o passo a passo. Vamos repetir o 20, o menos, abre chaves. Agora a gente vai resolver quem? Menos 10 e mais 15, tá ok? Então eu vou repetir aqui o menos 20. Fecha chaves, isso é igual. Observe o seguinte, utilizando da mesma regrinha que eu utilizei com vocês anteriormente. Eu devo 10 e tenho quanto? Tenho R$15. Se eu pagar, eu tenho R$5 de troco. Ou seja, sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior módulo, que é 15, positivo aqui, mais, e faço a continha de menos. O 15, que é o maior, menos o 10, que é o menor. 15 menos 10 é 5, tá ok? Agora a gente vai acabar de resolver essas chaves. 20 menos, abre chaves, fecha chaves, que nós vamos colocar o resultado aqui de quem? Mais 5 menos 20. Observe agora que você tem 5 e me deve R$20. Se você me pagar, você continua devendo R$15. Ou seja, sinais diferentes, como eu disse para vocês anteriormente, conserva o sinal do maior módulo, que é 20, que é negativo aqui, e faz continha de menos. 20 menos 5 nos dá 15. Observe agora que nós vamos fazer jogo do sinal. Menos com menos aqui nos dá quanto? Nos dá mais, vai ficar 20 mais 15. Isso é igual, 20 mais 15 é igual a 35. Professor, qual que é o sinal desse 20 aqui? Pessoal, quando não temos o sinal dele é o quê? Positivo. Você tem 20 e depois você tem 15. Você tem quanto? 35. Ou você deixa 35, ou você deixa mais 35. Pessoal, observe o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa que eu falei para vocês anteriormente foi leitura. Vamos ler a expressão que temos. Abre parêntese, menos 6, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, mais 3, fecha parênteses, mais, abre parênteses, menos 5, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, menos 4, fecha parênteses. Quero observar com vocês o seguinte. Lembra que primeiro resolvemos os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves? E isso quando nós temos separadores de operações. E aqui nós temos separadores de operações. Mas eu quero que vocês observem o seguinte. Dentro de cada parênteses, eu tenho apenas um número. Eu não possuo continha dentro do parênteses para podermos resolver. Nesse sentido, nós vamos resolver essa expressão numérica como não tivéssemos parênteses. Ah, por quê, professor?
Pessoal, o parêntese aqui, como eu disse para vocês, ele é um separador de operações. Ele está separando o vezes do mais, o mais do menos, o vezes do menos, tá ok? Nós temos aqui uma expressão que tem multiplicação, vezes, vezes e uma adição entre números inteiros. Ah, professor, quem que nós resolvemos primeiro? A multiplicação ou é a adição? Vamos lembrar aqui que primeiramente resolvemos as potências ou as raízes, depois resolvemos as multiplicações ou as divisões, depois as adições ou subtrações, tá ok? Então nós vamos resolver primeiro quem? As multiplicações. Observem que isso aqui é um pontinho de multiplicação, então nós vamos multiplicar isso aqui também. E depois, ao mesmo tempo, multiplicaremos essa continha aqui também. Vamos lá? 6 vezes 3 nos dá 18. Tá ok, pessoal? Observem, se fizemos a multiplicação entre os números, devemos fazer a multiplicação entre os sinais. Menos vezes mais nos dá menos. Para quem não lembra dessas regrinhas dos sinais, colocarei na tela para vocês e agora. Menos vezes mais nos dá menos, mais vezes menos nos dá menos, mais vezes mais nos dá mais, e menos vezes menos nos dá mais. Agora vamos resolver essa daqui, pessoal. Menos 5 vezes menos 4. Nos dá quanto? Nos dá 20. Menos vezes menos nos dá mais. E observe o seguinte, pessoal. Esse mais aqui foi da regrinha aqui de quem? Da multiplicação dos números inteiros. Nós temos aqui um mais que deveremos repetir ele na expressão. Vou descer ele aqui para vocês poderem observar. Mais. E observem, pessoal, que não podemos ter dois sinais consecutivos. Por isso, utilizamos os separadores de operações. Irei retornar aqui com o parêntese, tá ok? Não se esqueçam disso. Vou repetir aqui a igualdade e observem. Aqui deveríamos fazer um jogo de sinal. Mais antes do parênteses com mais depois do parênteses. Isso nos dá mais 20. Repete aqui o menos 18. E agora vocês resolvem. Você me deve R$18 e tem 20 para pagar. Tem é positivo. Se você me pagar, você tem de troco R$2. Sinais diferentes. Você repete o sinal do maior módulo, que é mais 20, aqui, ó. Mais. E depois você faz uma continha de subtração. 20 menos 18 nos dá 2. Com isso, pessoal, encerramos essa sugestão de um dos alunos que eu tenho do 7º ano. Se você gostou, dê like no vídeo e se inscreva no canal Determina. Até mais e bons estudos!